Bem, então, dando continuidade, eu vou mostrar uma aplicação Question Answer. E só para retomar, a gente está pegando o nosso artigo principal, ele trata sobre essa uma aplicação Question Answer, e ele traz, né, os estágios do RAG. Eu não vou ficar falando muito, porque nós já tratamos isso num outro momento, né? Mas ele é composto por esses passos. É a carga do dado, a gente indexa, armazena, consulta, e ele traz uma possibilidade de também uma API para a gente avaliar. Bem, é, como é que a gente faz né? Como é que a gente pode carregar os dados? Nós podemos usar documentos em nós, onde documento ele é um container que você pode usar, por exemplo, PDF, pode ser uma saída de uma API, uns dados recuperados do banco de dados, né? E um nó ele representa um chunk, um pedaço de um documento de origem. Pode ser uma imagem, pode ser um texto ou qualquer outra coisa. Aí, semelhante à questão dos documentos, eles têm o quê? Metadados, informações de relacionamento com os nós, né? Além disso, o Llama Index ele realiza a tarefa, né, com conexão por meio de conectores. Quais são esses conectores? A gente tem o Simple Directory Reader, que nós vamos utilizar, né, no nosso exemplo. Temos o Llama Parser, que ele é uma ferramenta oficial do Llama Index para análise de PDF. Ele é disponível como uma API gerenciada. E temos o Llama Hub, que tem registro de centenas de bibliotecas para a gente poder fazer esse carregamento de dados de qualquer fonte, tá? Opa, espera só um pouquinho. Então, o Llama Pass, esse que eu dei um exemplinho, eu mostrei um exemplinho tirado do próprio site do Llama Index. É, é simples, são sempre poucas linhas de código. A gente importa, faz um import através, né, do Llama Parse. E, por exemplo, se a gente quer de forma sincronizada, a gente pega uma determinada variável para seus documentos e carrega esses dados. Nós podemos fazer um batch, né, que é um conjunto de dados, e nós podemos trabalhar de forma síncrona ou de forma assíncrona, usando simplesmente, né, a palavra wait antes de fazer o parse. Tá? A gente pode criar documento diretamente, né? A gente simplesmente instancia o uso de um loader e carrega diretamente um documento, coloca o texto dentro dele, por exemplo. Nós podemos usar o Simple Directory Reader, que é o que nós vamos trabalhar, que a gente pode utilizar um diretório e ele vai buscar todos os arquivos que tiverem dentro desse diretório. E também a gente pode utilizar os readers do Llama Hub, né? Por exemplo, nós temos o Database Reader, que a gente simplesmente carrega um banco de dados, coloca qual que é o esquema, o host, a porta, o usuário, dá as informações, e a partir disso a gente conecta esse banco e já consegue começar fazendo as consultas. A segunda, depois que a gente carrega, nós vamos fazer a indexação, né, e o embedding de dados. Tá? Quais são os tipos de index que nós temos? Eu também não vou me ater a isso, já foi falado. E nós, nesse exemplo aqui, a gente vai utilizar o Vector Store Index. Ele é um dos mais utilizados, ele é usado para busca semântica. Tá? Agora, no caso, se a gente quiser fazer uma subarização de um documento longo, a gente deve usar o List Index, tem o Tree Index também, que é para navegar em hierarquias. Então, assim, também temos o Table Index, e esse artigo apresenta esse Document Summary Index, que ele extrai um sumário de cada documento e armazena
o sumário, bem como os nós correspondentes do documento. Então, nós temos esses tipos de índice, tá? E existe também um pacote interessante que é o settings. Inclusive, eu acho que esse settings ele é bem recente, porque eu fui fazer um exemplo do final do ano passado e várias coisas já não estavam funcionando e falava que agora, que tinha sido deprecated, né? E que agora a gente teria que modificar a forma de utilização através desse settings. O pacote Sets ele contém ferramentas que são comumente usadas para a gente organizar e pesquisar dados em pipeline do Llama Index, né? Então, é como se fosse uma caixa de ferramentas para configurar as coisas. A gente pode usar para definir configurações globais, que se aplicam de uma maneira geral, e também para tarefas específicas, como transformações ou modelos, a gente pode utilizar diretamente, é, ou então em algum lugar onde ele for necessário ser utilizado, tá? Aqui a gente mostra um pequeno exemplo, aonde a gente importa os settings, né? Existem essas importações que a gente precisa de fazer, porque nós estamos usando settings com o Vector Store Index, e vocês podem reparar que nós criamos um splitter de texto, atribuímos ao settings.textSplitter, nós estamos atribuindo esse text splitter de uma maneira geral ao documento e também no index, né? Quando a gente configura o index do Vector Store Index, nós colocamos nesse transformation aqui, a gente atribui esse text splitter ao transformation, tá? E para armazenar, né, depois que os dados foram carregados, indexados, a gente vai querer armazenar esses dados, principalmente para evitar tempo, né, e custo de reindexar esses dados. Porque, por padrão, esses dados são armazenados somente na memória, né? Então, mas nesse artigo nesse artigo o autor ele concentra, nós vamos também concentrar a utilização do armazenamento usando persistência em disco, tá? Além do artigo, eu também fiz um código que eu vou apresentar para vocês, eu também fiz a persistência a partir do Chroma, tá? Que é exatamente esse exemplo. Eu tirei esse exemplo direto do próprio Llama Index, do site do Llama Index, e a gente faz isso, a gente simplesmente, olha como é que é pouco verboso, né? Para fazer a carga de dados, a gente simplesmente, por exemplo, cria uma variável chamada documents, que vai receber todos os documentos que estiverem nesse Simple Directory Header, que estiverem dentro desse ponto barra data. E ele já vai carregar todos os dados. Depois, a gente vai inicializar o banco de dados, que é o ChromaDB, dizendo onde que nós vamos persistir esses dados. A partir disso, a gente cria uma coleção, né? A gente coloca essa linha de código para criar a coleção e depois a gente associa o Chroma ao Vector Store, ao contexto. Então, nós criamos uma variável chamada Vector Store, chamamos a classe, né, Chroma Vector Store e criamos essa coleção e depois no Store Context a gente define que o nosso Store, Vector Store do Store Context vai ser esse que a gente criou a partir do Chroma. E quando a gente cria um índice de fato, né, Vector Store Index.from Documents, a gente define quem são os arquivos que nós vamos trabalhar, que é esse conjunto, esses documents que nós armazenamos, os arquivos lá dentro, e qual que é o Store Context, que é o que a gente criou usando o Chroma. Depois disso, a gente passa, então, para as consultas, né? E o Llama Index, ele tem um conjunto de recursos sobre QA, que é
a Query Engines, que é um mecanismo de consulta, né? Que ele recebe uma consulta numa linguagem natural e retorna uma resposta detalhada. Na maioria das vezes, mas assim, nem sempre ele é construído em um ou vários índices por meio de recuperadores. Então, a gente pode compor vários mecanismos de consulta para obter resultados mais avançados. O outro recurso é o Chat Engine, que a gente, né, que ele faz várias, é uma interface de alto nível, que ele faz uma conversação com o dado. Então, ele vai aí, tem várias idas e voltas, em vez de uma única pergunta, né? Ele é um chat GPT, como se for, a gente pode pensar no chat GPT, mas de uma maneira que ele vai entender a nossa base de conhecimento, os arquivos que nós trouxemos para contexto. E temos o agente. O que que os agentes fazem, né? Eles estão. O que que os agentes são? Eles estão a um passo a mais do que o chat engine. Ele que ele faz? Ele, além dele ler, né, além de ler, ele não apenas lê uma fonte estática, mas ele também começa a ingerir, modificar dinamicamente os dados de uma variedade de ferramentas. Então, ele performa de maneira automática. Ele busca e recupera tipos de dados diferentes, estruturados, não estruturados. Ele chama APIs externas, né, de uma maneira mais apropriada, processa, responde, armazena e ele toma decisões, ele é capaz de tomar algumas decisões de maneira autônoma, tá? Na verdade, isso aqui a gente acabou ficando repetido. Também, a gente está falando sobre o query, tá? E agora eu vou mostrar para vocês uma aplicação que eu vou trabalhar exatamente o Query Engine, o Chat Engine, e o Agents eu não consegui chegar nele, tá? Mas eu cheguei a colocar os códigos, mas ele não performou da forma como eu gostaria ainda, tá? Agora, só um destaque que é colocado no próprio artigo, que são as diferenças entre o Llama Index e o LangChain, né? A diferença ele difere entre propósito, características e complexidade, e vocês podem perceber aí que eles têm, por exemplo, o foco do Llama Index é relacionado a experiências de pesquisa, né? Enquanto o foco do LangChain, eles são aplicações empoderadas, né, diversas, utilizando LLMs, tá? O objetivo também, o foco primário do Llama Index, ele é a pesquisa e recuperação de dados, e do LangChain é construir aplicações de LLM de propósito geral. E vocês podem perceber também, lá quando a gente fala a respeito de complexidade, que a curva de aprendizagem, né, do Llama Index ele é bem menor, ele é baixo, considerado baixo, e né, o LangChain não é, ele é rápido, é uma curva de aprendizado não tão baixa, mas ela é rápida. E o esforço de desenvolvimento, ele é bem simples para Llama Index e é um pouquinho mais complexo em LangChain. Então, assim, eu deixei essa tabela porque eu achei interessante essa comparação, tá? Aqui tem algumas referências. É, Agora eu vou mostrar para vocês a minha aplicação, uma aplicaçãozinha que eu comecei. Ô, gente, só um minutinho, deixa eu só abrir a porta do meu quarto, porque meu cachorro tá arranhando a porta para ir embora. Deixa eu só abrir, porque ele tá chorando aqui. Ai, ai. Então vamos lá. Essa aplicação, eu vou fazer um hands-on aqui, vou reiniciar aqui o meu kernel, né?
Se der alguma coisa ruim, eu guardei no Word o resultado do que eu já trabalhei, né? Porque geralmente quando a gente faz as coisas na hora, pode dar algumas coisinhas erradas. Então, primeiro, a gente tem que instalar um conjunto de coisas necessárias para o Llama Index funcionar. Tá? Depois disso, aí a gente começa, né? A primeira coisa que eu vou fazer, eu estou usando o chat GPT por uma questão que eu vou até mostrar para vocês também o custo disso. Foi, sim, cada rodada que eu dei custou 6 centavos. 6 centavos. Então, eu coloquei, assim, eu fiz assim, considerável, uma quantidade considerável de pergunta, tá vendo? Não foram pouquinhas, não. Ó, foi uma quantidade considerável. E para cada vez que, né, toda hora eu ia lá e olhava, não aumentava nem um centavo, demorava umas 3, 4, sei lá, 5 consultas para me cobrar um cento, né, um centavo lá de dólar. Então, eu achei, assim, bem... A minha experiência, porque esse mês passado eu tive experiência com a Google, né, e eu gastei R$ 300, assim, fazendo umas coisas, quando eu vi, eu já tinha gastado fazendo umas coisas bem simples. Eles até me deram me retornaram quando eu falei que eu era pesquisador e tudo mais, mas foi interessante para a gente ver o gasto, né? Assim, eu tô tendo essa percepção de gasto. Então, primeira coisa que a gente faz aqui é importar a. A gente importa aqui, né, a chave. Depois a gente faz a importação de um conjunto de coisas que a gente vai precisar. Eu tenho o costume, apesar do Python não precisar você colocar todas as importações no início do arquivo, como eu tenho o costume de outras ferramentas, eu acabo fazendo de uma maneira geral, só para os agents que eu fiz no final, porque eu achei que não ia dar certo. Então, eu importei, fiz né, a importação daquilo que eu vou utilizar. Então, como mostrei para vocês, a primeira coisa a gente faz, né, a carga do documento. Esse aqui é o documento que tem, eu criei uma pasta com um texto só, e eu tenho uma pasta com várias entrevistas. É um conjunto é uma coisa até pessoal, minha mesmo interesse de uma pesquisa que eu estou fazendo, tá? Mas aí eu queria ver como é que o Llama Index ia performar nisso. Então, eu venho aqui, eu carreguei o documento, e a partir de agora eu vou inicializar a minha LLM. Aqui eu estou usando o GPT 3.5 Turbo, mas eu posso, por exemplo, usar o GPT-4. Depois que eu terminar, né, eu vou verificar quanto que custa isso para mim no GPT-4, se é muito diferente do que está custando aqui no GPT 3.5. Tá? Eu coloquei uma temperatura bem baixinha, porque eu não quero que alucine, eu quero que fique bem dentro do que eu estou trabalhando, tá? Aí, coloquei meu embedding model aqui, que é o OpenAI Embedding, que por padrão, ele é o Text Embedding ADA 002, é o padrão dele, mas a gente poderia modificar. Então, aqui, para são inúmeras possibilidades que a gente tem de melhorar, buscar melhorar esse, esse QA aqui que eu estou fazendo, né? Que, então, aí eu configuro. Agora, entrou settings. Reparem, a primeira vez que eu estava codificando pelo artigo que eu peguei, ele não usava esses settings. Então, isso aqui é algo bem recente. Quando a gente configura settings, ele usa para todo. Eu estou colocando settings.llm, então ele vai utilizar para todo o meu código, para todo o meu documento aqui, para todo esse exercício que eu estou fazendo, mas eu poderia, por exemplo, colocar um settings específico de uma determinada configuração. Então, eu configuro o embedding dele, algumas configurações que o número no output 512, eu vi esse número no próprio site do LangChain, eu coloquei o tamanho o context window de 3.200, mas nós poderíamos variar esses parâmetros. Tendo feito essa configuração inicial da LLM, eu agora vou configurar a persistência em disco utilizando o Chroma.
tá? Estou configurando o Chroma, é aquela configuração bem básica mesmo que a gente mostrou lá. Associei o Chroma ao Vector Store, tá? E agora eu vou criar o índice utilizando os meus documentos, né? E utilizando o Store Context, que é o Vector Store, que eu estou trabalhando. A partir de agora, começou, né? Eu comecei a fazer as minhas. Esse aqui, a primeira coisa que eu vou usar é o Query Engine. Então, eu comecei aí a questão dos meus agents, só que eu fiquei falando e não executei. Então, deixa eu executar. Executou, o Chroma também, coleção, vetor, criou um índice, tá? Está criando um índice, criou. Então, agora a gente vai começar a conversar com esse modelo, né? Vamos lá. Eu estou usando o Query Engine primeiro e vamos conversar. Bem, primeiro, esse trabalho ele é uma entrevista que a gente está fazendo com algumas pessoas da nossa área, sobre algumas questões relacionadas a soft skills. Então, a primeira pergunta, eu pedi para ele fazer um resumo, né, do que a gente está tratando, e ele responde bem rapidamente, tá vendo? Olha, eu não sei se eu consigo aumentar, acho que eu consigo, acho que não. O documento descreve uma situação em que o narrador estava envolvido. Como a entrevista é em português, ele já me retornou tudo em português. Ele estava envolvido em um projeto que estava enfrentando dificuldades de coordenação e priorização. O, o gerente do narrador reconheceu suas habilidades em identificar prioridades e o promoveu de recurso emprestado a líder da equipe para ajudar a reorganizar o time e focar nas tarefas essenciais. Além disso, o narrador reflete sobre a importância de adaptar a comunicação e a linguagem de acordo com a audiência, mencionando sua experiência como monitor universitário e a necessidade de desenvolvimento de habilidades interpessoais. Pela minha experiência, eu não gostei muito dessa resposta, não, tá? Mas vamos continuar, eu vou continuar aqui Aí eu pergunto para ele, olha, você sabe o que é capacidade humana vicária? Né? Aí, como isso é fora do contexto dele, com certeza ele foi perguntar e disse que foi na LLM, e a capacidade humana vicária refere-se à habilidade de aprender observando os outros sem a necessidade de experiência direta. Ok, tudo bem. Aí eu pergunto se existe na entrevista algum aspecto que denota. Agora, essas respostas aqui, elas já estão diferentes da primeira vez que eu perguntei, né? Mas ele fala assim, vamos lá, existe? Sim, na entrevista há um aspecto que sugere que o entrevistador utilizou essa capacidade. Ele menciona que, como professor, é importante não esperar que os alunos alcancem mesmo o nível do conhecimento que ele possui, mas sim ajudá-los a progredir a partir de onde estão. Isso demonstra a capacidade do entrevistador de reconhecer a importância de adaptar a comunicação e o ensino de acordo com o nível e as necessidades individuais do aluno. Não achei que faz sentido para o que eu perguntei, tá? Assim, ele respondeu um monte de coisa que está relacionada, mas, bem, eu até falo aqui para ele, olha, eu não gostei da sua resposta. Pode responder novamente? Pronto, aí ele surtou, né? Por quê? Porque eu estou usando Query Engine, eu não estou usando o chat, então ele não entende contexto. Como ele não entende o contexto, agora eu mudo. Gente, olha só, mudar aqui de query engine para chat é uma linha de comando, tá? Simplesmente agora eu atribuí ao query engine index.schatengine, acabou. Aí agora eu começo a fazer as perguntas para ele como se fosse, né, ele entendendo o contexto. Então vamos lá. Aí eu pedi de novo para ele fazer um novo resumo para mim disso que a gente está trabalhando. Toda vez que eu peço para fazer um resumo, é claro, ele tem que ler mais coisa, né? Aí ele fala que o documento discute a importância da gestão de projetos eficaz, especialmente em termos de comunicação, liderança e empatia. E vai falando, né? Ele reflete ainda sobre experiências pessoais que desencadearam o reconhecimento da importância
de melhorar habilidades. Aí começou a entrar no que realmente tem a ver com o que a gente está trabalhando, ó. Melhorar habilidades interpessoais, como habilidade de comunicação e escrita em um ambiente profissional. Tá. Aí, logo depois, eu pergunto de novo o que que é a capacidade vicária, ele responde, ele dá uma resposta adequada também, tá? Só que só de ser um chat, ele já trouxe uma coisa bem mais definida do que ele fez anteriormente, né? Na resposta anterior, ele trouxe uma linha né, respondeu com uma linha, agora aqui ele deu uma resposta mais completa. Agora eu pergunto de novo: é possível você observar algum aspecto da capacidade vicária, que é a capacidade de aprender com o outro, né? Aprender a partir de experiências? É, Aí ele falou: sim, o entrevistado demonstrou o uso de capacidade vicária para aprender algo na entrevista. Então, quais? Aí eu pedi para quais? Eu não falei mais o que eu estava trabalhando, aponte as que você encontra no documento. Então, ele vai apontando aqui para mim algumas coisas, tá? Aí ele respondeu que demonstrou o uso da capacidade vicária para aprender ao mencionar o ato de orientar outra pessoa, criar um ambiente seguro para membros juniores da equipe, fazerem perguntas e enfatizar a importância das habilidades de comunicação em vários cenários. Bem, depois eu pergunto para ele se o que são soft skills, não está propriamente no documento, ele provavelmente vai buscar fora, é, fala, fala corretamente, que são habilidades interpessoais, comunicação, liderança, etc. Aí eu pergunto quais soft skills o entrevistado considera ter utilizado no dia a dia do seu trabalho, tá? Aí vamos ver que ele vai responder. Aí, certinho, aí ele pegou lá, assim, bem dentro do que o entrevistado falou, que é relacionada a interagir com o outro, reagir em situações, lida com a comunicação no trabalho, cria relacionamento, se envolve com as pessoas de forma eficaz. E essas habilidades interpessoais envolvem aspectos como comunicação, construção de relacionamento. Então, ele responde bem direitinho. Aí, outra coisa assim, bem específica do documento, eu perguntei se o entrevistado sempre considerou importante essa questão da soft skill para sua carreira, né? Aí, de maneira diferente da primeira que eu fiz, que eu falei que está num documento, ó, ele fala assim, ó, o entrevistado nem sempre considerou as soft skills importantes para sua carreira. E ele acertou aqui, ó. Inicialmente, o entrevistado focava mais em habilidades técnicas e conhecimento técnico, acreditando que isso era a chave para progredir em sua carreira. Foi somente após vários anos que o entrevistado percebeu a importância de soft skills para se tornar um profissional mais equilibrado e eficaz. Então, essa resposta foi muito bacana, tá? É, e aí eu perguntei se evoluiu ao longo do tempo essa percepção. Não disse percepção de quê, e ele entendendo o contexto, tá? Ele diz que sim, evoluiu ao longo do texto e vai mostrando por quê. Também está bem dentro do é, que a gente queria saber. Aí eu faço outras perguntas aqui, e tem uma pergunta, é, olha só, quais soft skill? Ó, eu vou fazer essa aqui, eu não vou fazer todas, não, gente, porque para não ficar, né, não é algo. Eu pergunto assim: o entrevistado ensina soft skills para seus colegas? Sim. O entrevistado usa só falou isso, sim, tá? Aí eu falei: tá, mas quais soft skills? Quais? Então, só aqui é mais para a gente verificar a capacidade dele de responder de maneira correta, porque esse é um documento que eu conheço bastante. É, Aí ele falou que as soft skills que o entrevistado mais ensina são comunicação e empatia. Agora, olha só, e ele fala assim: ele utiliza um método que envolve cenários de simulação, como pedir a alguém para participar
para praticar a comunicação eficaz em uma situação para demitir alguém. Não foi o entrevistado que fez isso, foi o entrevistador. Aí eu falo assim, olha, essa forma dita anteriormente foi essa fala, né? Essa fala dita anteriormente foi, foi feita, assim, foi feita pelo entrevistado ou entrevistador, porque eu sei que foi feita pelo entrevistador e não pelo entrevistado. Aí ele varia aqui, ó, quer ver, ó? Tá vendo? Ele fala que foi feita pelo entrevistado. Então eu não sei e por que, da onde que ele tirou, né, essa questão. Agora eu pergunto eu falo que a resposta está errada, pois foi o entrevistador que falou sobre esse método. Aí eu peço para ele rever a questão. Aí ele acertou. As soft skills que o entrevistado mais ensina são habilidade de comunicação, habilidade de escrita. Mas ele volta a falar de exercícios de simulação, como alguém pedir para praticar. Então, assim, aqui ele variou, tá? Então, assim, de todas as perguntas, ele errou em 10% mais ou menos da minha pergunta. Porém, eu poderia mudar o modelo, eu posso mudar o modelo, eu posso mudar o overlap, o tamanho do chunk, eu posso mudar outras, né, essas coisas para identificar depois o que que pode melhorar. E, por fim, né, quando eu pergunto, aí eu começo a tentar trabalhar com agentes. Eu importo direitinho as bibliotecas, tudo ele faz certinho. Agora, na hora ó, eu faço aqui tudo certinho, ele importa tudo, só que quando eu peço para ele responder, porque ele fala o seguinte, o agente é um passo acima. Eu coloco os documentos como sendo a ferramenta dele, tá? E eu quero saber se melhora em alguma coisa. Porém, aqui ele dá erro, tá vendo? Ele não conseguiu responder, tá? Aí isso aqui eu vou analisar ainda o porquê, mas ele não conseguiu retornar para mim como uma resposta adequada. Mas o agente, ele deveria ser um passo acima e responder um pouco melhor a essas questões. Bem, então, assim, só para finalizar, né, eu tenho aqui é, eu tenho aqui mais um artigo só mostrando, assim, aí eu vou mostrar só de uma maneira bem. Vocês viram como que é simples a fala, né? A fala, assim, a escrita do Lang Chain. E aqui ele mostra as diferenças. Vocês estão vendo o meu. Tá compartilhado? Vocês estão vendo? Tá, né? Tá. É, tá ótimo. Então, olha só. Aqui ele vai mostrando a diferença e mostra que o Lang Chain ele é muito mais verboso do que o Llama Index. Aí ele Uhum. mostra aqui, quer ver? Tem uma questão específica que ficou muito claro. Aqui, ó. Quando ele vai mostrar, olha, quando ele vai fazer o chatbot. O chatbot a gente faz com uma linha no Llama Index, né? A gente simplesmente, isso aqui é tudo LangChain. Deixa eu ver, LangChain, criando um chatbot. Cadê o Llama Index? Nossa, como é que é no LangChain? Ele está pegando um arquivo. Ah lá, com o LangChain, o número de linhas pode ser o dobro, tudo bem. É porque aqui está. Deixa eu entrar no arquivo mesmo, porque está comendo.
Só para mostrar aqui, ó, né? Criando um chatbot. Pronto. Aqui, quando a gente cria um chatbot, a gente simplesmente instancia LLM e coloca aqui LLM.chat e a gente começa a perguntar para o Llama Index, tá? Agora, quando a gente trabalha com LangChain, o número de linhas pode ser o dobro, né? Aí vai mostrando. Agora, olha só, a gente combinando tanto tanto aquele chat simples quanto o chat mais, né, que ele entende o contexto, a gente faz aqui simplesmente, olha, a gente simplesmente muda o index para esse chat engine e começa a perguntar e ele vai respondendo. Esse é o Llama Index. Agora, com o LangChain, a gente precisa gastar bem mais código, tá? Aí ele vai colocando todo o código que você tem que fazer, né? Para a gente poder conversar como se fosse um chat, e ele fala que ele é uma jornada, né? É, que é bem mais verboso fazer no LangChain do que no Llama Index, porém o LangChain faz coisas que o Llama Index não faz. Então, na verdade, a gente tem que trabalhar e ver qual que dos dois, para o caso que a gente está trabalhando né, no escopo do nosso projeto, do nosso desafio, qual dos dois que vão performar melhor. É isso o que eu tinha para mostrar, professor.